Olha, talvez para o Fernando Pessoa, sim, né? Ele dizia que sou do tamanho daquilo que vejo. Pelo menos ele interpretava desse jeito. A gente é o que a gente vê? Sim. A gente é o que a gente vê, a gente é o que a gente sente, a gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente faz. A gente também é o que a gente não faz. Eu sou aquele cara que não fez aquilo, aquele cara que deixou de fazer isso, ou aquele cara... Então, a gente é essa junção de uma porção de coisas. Outro dia eu estava pensando assim, poxa, quando eu estou sonhando e dormindo, eu sinto tudo aquilo como se fosse muito real. Eu acordo suado, com medo, aquilo realmente está acontecendo. E aquilo que eu penso está embutido naquilo que eu estou sonhando, né? Então, na verdade, eu fico pensando assim, poxa, será que eu sou aquilo que eu imagino que eu sou e não aquilo que fisicamente estou vivenciando? É uma loucura tão grande parar para pensar nessas coisas, que no final das contas é a soma do mais e do menos, você subtrai, põe numa equação, o resultado vai ser justamente quem somos nós. Sim, eu sou aquilo que vejo. Se eu viveria sem espelho, eu viveria facilmente sem espelho. As outras pessoas é que não iriam conviver comigo se eu não tivesse um espelho. É interessante a pergunta, porque o espelho, ele reflete, né? A gente faz uma reflexão sobre nós, mas é o espelho que reflete a gente. Eu não viveria sem espelho, né? Sem o saber de mim, sem sem esse contraponto, sem, olha, Fernando, você não está bem aqui, sem essa outra voz me dizendo como é que eu estou. O espelho também é isso, né? É um sinal de como é que você está. Se a gente não tem um espelho físico, o aparelho espelho, outras pessoas funcionariam como espelhos para nós. As pessoas iriam nos dizer, eu acho, talvez a gente iria buscar nisso, né? Porque a gente não ia ter como, onde é que eu vou refletir? Eu, né? Muitas vezes as pessoas fazem o papel do espelho. Cara, você tá assim, você tá parecendo assado. Nossa, você tá com um olhar que às vezes no espelho você não vê. Então, talvez eu viveria sem espelho, mas não viveria sem as pessoas para que eu pudesse refletir junto com elas quem eu sou. Se eu sou simétrico, vamos ver somente... Eu não conheço ninguém que seja simétrico. Vieram me dizer aí que uma pessoa famosa fez um teste e era simétrica, mas eu fiz o teste eu sozinho. Eu vi que a parte da frente era diferente da parte de trás. Eu falei, eu não sou simétrico. Então, eu acho que isso na verdade só colabora. Colabora para que a gente sempre tenha um lado diferente do outro, para que a gente saiba, na hora de decidir certas coisas, pesar também, né, um lado, o outro. Se a gente for igual em tudo, o igual não se encaixa. É necessário uma peça diferente para se encaixar. É necessário estar em outra posição para que o motor consiga girar, né, se acontecer. Então, ainda bem, não sou simétrico.